Hoje vou-te mostrar como é que podes mudar completamente de vida ainda neste ano. Através de 5 pontos minuciosamente selecionados vou-te mostrar o caminho certo. Aplicados em conjunto têm o poder de tornar uma pessoa irreconhecível em poucos meses. Não te esqueças que aqui não vais ver tretas de gurus. Vou-te mostrar a realidade das coisas. Por isso, se não estás pronto para ouvir as verdades, sai do vídeo. Lembra-te também que não sou consultor financeiro, por isso não deves tomar nem este nem qualquer outro vídeo aqui do canal como uma recomendação de investimento. Deves ser tu a decidir o que vais fazer com o teu dinheiro. Agora sim, vamos ao vídeo. Ponto número 1, calcular gastos. Pode parecer muito simples e que não vai fazer diferença nenhuma, mas as coisas não são bem assim. Anotar e saber em concreto quais são os nossos ganhos e despesas é essencial. Por isso vamos fazer uma tabela em Excel ou Google Sheets. Outra alternativa é fazer em papel, a escolha é tua. Vamos então para a tabela de gastos. Ok, como podem ver, isto aqui é uma simulação de uma tabela com os vossos ganhos e despesas do mês. Tem aqui os 12 meses do ano e depois aqui cada uma das despesas ou entradas de dinheiro. No caso, fiz aqui uma simulação de contas, mas depois vocês colocam os valores de acordo com a vossa realidade. No caso, esta pessoa iria oferir um salário líquido de 2.000 euros, iria despender 1.000 euros de renda para a casa, 70 euros de luz, 30 euros de água, 200 euros de despesas associadas ao carro, 300 euros para alimentação, 200 euros para outras despesas, 250 euros para lazer e 50 euros para fazer algum tipo de desporto como um ginásio. Isto iria totalizar 2.100 euros em despesas, ou seja, esta pessoa está a gastar mais dinheiro do que o que ganha. No caso, estas duas colunas que ainda não têm nome são respectivamente poupar e a outra investir. Esta tabela é primariamente importante logo para sabermos se estamos a gastar mais dinheiro do que o que ganhamos ou não, porque esse sem dúvida é o principal erro de muita gente. Neste caso existem duas alternativas para contornarmos isto. Ou aumentamos o nosso rendimento, que no caso são os 2.000 euros de salário líquido, ou diminuímos as despesas. Uma alternativa seria, por exemplo, mover-nos para uma casa um pouco mais pequena ou mais na periferia de uma cidade, por exemplo. No caso, vamos supor que conseguimos poupar 100 euros neste arrendamento. De luz e água é mais difícil poupar, por isso não vamos fazer alterações. No caso do carro e da alimentação também não vamos fazer alterações porque considero serem duas coisas cruciais, principalmente a alimentação. Muita gente quer poupar neste ponto, mas depois gasta o dinheiro em médicos. A alimentação é crucial para a nossa vida e para a nossa saúde. Agora, chegamos aqui às outras despesas. Isto são gastos como, por exemplo, o barbeiro, despesas que não sejam comuns em outros meses, algum tipo de surpresa, algum tipo de seguro de saúde ou de vida. Aqui também é difícil cortar. Onde podemos cortar, sem dúvida, é no tópico seguinte, lazer. Aqui considero tudo o que sejam despesas não essenciais que sirvam para benefício próprio da pessoa. Por exemplo, se vais ao barbeiro ou ao cabeleireiro mais do que uma vez por mês, isso deixa de ser uma despesa essencial e passa a ser lazer. Outras coisas que podemos cortar que estão neste parâmetro são jantares fora, serviços de streaming como a Netflix. Por isso, considero que podemos cortar neste ponto algum dinheiro. Aqui vamos tentar passar a gastar apenas 150 euros por mês. Agora, chegamos à última coluna de despesas, o desporto. Este que considero ser essencial para toda a gente. O único problema aqui é que muita gente tem subscrições, por exemplo, em ginásios em que estão a pagar 40, 50 euros por mês e se aparecerem lá uma, duas vezes por mês é muito. Por isso, na minha opinião, se tens uma subscrição em algum tipo de estabelecimento deste género e se vais lá menos de 2 vezes por semana, considera cancelar, porque ao fim e ao cabo estás-te a enganar a ti mesmo. Neste caso, vamos manter aqui o valor de 50 euros porque vamos considerar que é uma pessoa que vai bastantes vezes ao ginásio e faz uso real do estabelecimento. Com isto, chegamos a um total de despesas de 1.900 euros, ou seja, já conseguimos estar a gastar menos do que o que ganhamos. Mesmo assim, considero que a margem seja pequena, por isso vamos tentar aumentar o nosso rendimento. Supondo que consegues outro emprego ou começas a fazer algum tipo de serviço extra para ganhar mais dinheiro, podes experimentar coisas como comprar e vender produtos no LX, aprender a editar vídeos, criares tu o teu próprio canal no YouTube, sei lá, há imensas coisas que podes fazer que te dão dinheiro extra. Por isso, vamos dar um exemplo em que consegues juntar mais 200 euros por mês. Com isto, apesar de termos o mesmo gasto de 1.900 euros por mês, conseguimos que sobre mais dinheiro. No caso, iriam sobrar 300 euros, 100 dos quais vamos poupar e os outros 200 investir. Aqui observamos uma tabela de gastos equilibrada e saudável. Aqui o que deves ter em atenção é não gastar dinheiro em coisas estúpidas e que não precises para não causar constrangimento ao final do mês. Sobre poupar e investir o dinheiro, considero esta ainda uma pequena percentagem, acho que deves conseguir juntar mais. Mas pronto, tudo tem um começo e não está nada mal. Mas tens de ter em atenção que com o tempo convém subir este valor. Os investimentos vão se tornar uma parte importante da tua vida.
vida, acredita em mim. E isto leva-nos ao ponto número 2, começar a investir na bolsa, mais precisamente em ações e ETFs. Ai Afonso, ainda só tenho 18 anos, Afonso já tenho 50, acho que não vale a pena começar. Ouve bem o que te vou dizer agora, vale sempre a pena começar, tenhas tu 90 ou 20 anos. Claro que quem começar mais novo vai ter mais benefícios. Podemos dizer até que começar a investir ainda sendo um jovem é quase como um life hack, porque quando investes começa a acontecer a magia do juro composto. E este tem um crescimento exponencial, ou seja, com o passar do tempo ganhas cada vez mais dinheiro, cada vez mais rápido. Podes demorar, por exemplo, 20 anos a chegar a meio milhão de euros, mas depois em mais 4 ou 5 anos consegues duplicar esse valor. A melhor maneira de entenderes este fenómeno é fazeres a tua própria simulação. Na descrição do vídeo vou deixar um link para uma calculadora de juros compostos em que podes fazer a simulação de ganhos. Lá basta inserires quanto é que vais investir por mês, quanto é que vais investir agora, qual é a taxa de juros e o período de tempo. Se não sabes o que pôr na taxa de juros, calma. Caso não saibas investir ainda, o mais indicado é colocares a taxa de crescimento média do SP500. Para quem não sabe, é um índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Em média, ele mantém sempre o mesmo crescimento de 10 a 11% por ano. Crescimento médio, lembrem-se. E este é sem dúvida o investimento mais indicado para quem está a começar e não percebe nada. Segundo um estudo, só de investir no SP500 já vais ter rentabilidades superiores a 80% dos investidores profissionais. Estás neste momento à frente de uma coisa que pode mudar a tua vida. Porque se formos a ver, se deixares o dinheiro parado no banco, não estás só a abdicar desta rentabilidade. Estás a perder dinheiro todos os dias corroído pela inflação. Em Portugal, por exemplo, em 2023 a inflação foi de 4,3%. E por isso é que todos os anos as coisas ficam mais caras e consequentemente tu ficas com menos poder de compra. Investir não só te vai resolver este problema, como possivelmente vais conseguir atingir a liberdade financeira. Mas afinal, o que é a liberdade financeira? Não vou estar aqui a aprofundar muito no assunto, visto que já falei sobre isso no vídeo que vai estar agora a aparecer no card. Se tens interesse, quando acabares aqui vais ver. Muito resumidamente, a liberdade financeira é quando os teus ganhos passivos ultrapassam o teu custo de vida. Se isto acontecer, podes, por exemplo, deixar de trabalhar. Se isso é a decisão mais responsável a se tomar, já é outra história, mas a verdade é que o podes fazer. Mas atenção, como falei há bocado, vale sempre a pena começar neste mundo. Mesmo se começares tarde e não chegares ao ponto de atingir a liberdade financeira, vais ter outros benefícios. Sendo o principal ter a garantia de uma reforma tranquila, sem preocupações e sem depender do Estado. Quantos velhotes é que vocês conhecem que têm reformas miseráveis e não vivem de forma digna? É bom pensarmos nisto, porque a verdade é que um dia vamos chegar lá. E ninguém merece passar a reta final da vida sem condições. Eu, pelo menos, se tiver saúde, quero continuar a viajar e a viver bem, a fazer aquilo que me apetecer. Se já estás convencido, chegou a altura do terceiro ponto, porque ninguém deve investir sem conhecimento. Ponto número 3, adquirir conhecimento. Esta é uma grande falha de muita gente. Na vida nunca nos podemos acomodar. Temos de estar em constante evolução e busca por conhecimento. Não é à toa que uma das lições mais importantes do Warren Buffett é nunca parar de aprender. Falei sobre isso no vídeo dele. Há bocado falámos de começar a investir. A melhor maneira de o fazer é investindo em nós próprios. Investir em conhecimento. Em skills de valor para nos ajudarem a produzir mais valor para o mundo. Mas agora, como é que podes investir em conhecimento? Primeiro, se não tiveres dinheiro, podes utilizar o YouTube. Claro que vais ter de saber filtrar o conteúdo, porque há muita porcaria no meio. Mas se o souberes fazer, vais aprender muita coisa de valor. Outra forma, esta já paga, é através de cursos e mentorias online. Claro que já sabemos que a maioria destes também é scam. Tens que ter muito cuidado em escolher o produto que vais comprar e, mais importante do que isso, a quem vais comprar. Se quiseres ir por vias mais tradicionais, podes, por exemplo, usar livros. Já adquiri muito conhecimento dessa forma, mas devo confessar que de todas estas é que gosto menos. Podes também continuar os teus estudos com uma licenciatura, uma pós-graduação, um mestrado ou até um doutoramento. Outra opção é, quem sabe, procurares um mentor para te ensinar as coisas mais importantes na tua área. Isto, claro, já vai ter uma dificuldade acrescida e só vais conseguir se fores realmente diferenciado. Tudo isto são formas válidas de adquirir conhecimento. Um ponto que não referi, nem todo o conhecimento tem o mesmo valor. Existem coisas que são praticamente essenciais se queres estar à frente dos outros. Uma delas é a educação financeira. Para mim, sem dúvida, a mais necessária. Outra é aprender novas línguas. Vivemos cada vez mais em uma aldeia global e, infelizmente, muitos jovens vão ser obrigados a sair do nosso país devido às condições do mesmo. É impressionante como para ter um bom emprego e um bom salário na nossa área seja preciso sair do país. Nesta situação, aprender inglês já se torna o mínimo. E para determinados países, línguas como o mandarim e o árabe já são muito requisitados. Isto vai ser um excelente diferencial e pode fazer a diferença se vais ou não ficar com o teu emprego de sonho. Vamos ser sinceros, a vida real não é sexy como os gurus fazem parecer. E para ascender na mesma, precisamos de fazer sacrifícios. Não se fica rico rápido com métodos milagrosos. E isso nem sequer deve ser a prioridade. A verdade é que não nos adianta de nada ter muito conhecimento e dinheiro se não temos saúde. Isto leva-nos ao próximo ponto do vídeo. Ponto
Ponto número 4, fazer exercício físico e mudar a alimentação. Considero que este seja o ponto mais lógico dos 5. Para que ganhar muito dinheiro se não temos saúde para o gastar? Ao fim e ao cabo, o dinheiro também é para isso, para gastar, aproveitar. Por isso mesmo, devemos fazer exercício físico frequentemente e ter cuidado com a nossa alimentação. Assim vamos ter mais energia, vamos viver melhor e, melhor ainda, não gastamos dinheiro em médicos e medicamentos. Uma coisa que considero preocupante nos dias de hoje é, por exemplo, a romantização da obesidade. As pessoas têm que entender que a obesidade é uma doença grave, que está associada a muitas doenças piores que matam milhões de pessoas todos os anos. As pessoas não podem, por isso simplesmente, romantizar uma doença, nem podem aceitar essa doença neles mesmos, porque no fundo a verdade é que ninguém gosta de ser obeso ou estar acima do peso. Eu próprio já fui mais gordinho quando era mais novo e não gostava disso. Estas duas simples atitudes de fazer exercício e te alimentares melhor vão prolongar a tua vida e podem salvá-la. Fora isso, ainda existem muitos outros benefícios. Eu, por exemplo, ando no ginásio e lá tenho o meu momento de abstração da realidade. É o único sítio em que me posso esquecer dos meus problemas e não pensar nisso. É incrível o poder do exercício físico em limpar a nossa cabeça. Outro grande benefício é a criação de disciplina. Ir sem falhar naqueles determinados dias fazer exercício físico cria em ti um senso de foco e disciplina fora do comum, que também é muito importante no mercado de trabalho. Por último, outro grande benefício desta decisão é o aumento da tua autoestima. É importante que gostes de ti mesmo e do teu próprio corpo. Um corpo saudável, claro. Vais gostar mais de ti, vais ser mais confiante e, mais importante, vais ser mais feliz. Ponto número 5, viver a vida real. Vivemos em um mundo de pessoas completamente viciadas em ecrãs. Eu conheço gente, por exemplo, que tem média de 12 horas de ecrã de telemóvel por dia. Muito disto deve-se ao TikTok, que na minha opinião é a pior rede social que já existiu. Aliás, há cerca de 4 meses tomei provavelmente uma das melhores decisões da minha vida: desinstalar o TikTok. Esta aplicação tem uns algoritmos meios marados que, quando pegas no telemóvel e abres, acabou. Vais passar lá no mínimo 2 horas, quando na realidade parece que só passaste 5 minutos. E a verdade é que não podemos perder tempo com coisas estúpidas. Se não quiseres desinstalar o TikTok, tranquilo, mas ao menos mete um tempo limite de ecrã. Acho que é o mínimo. As pessoas parecem que estão a deixar de socializar, de fazer coisas ao ar livre. Principalmente a minha geração. Não é à toa que agora há muito mais gente com depressões e ansiedades. Mas atenção, o problema não é só o TikTok. A televisão é tão má quanto. Todos sabemos que a maioria das coisas que passam na TV são tendenciosas para uma certa ideologia política. Pessoalmente não acho que levar com propaganda e doutrinação em cima todos os dias seja benéfico para alguém. Por isso é que também cortei a televisão da minha vida. Com isto, não quero influenciar ninguém. Cada pessoa agora faz a sua análise e vê o que faz mais sentido para si. Se quiseres bom entretenimento e boa informação, podes ir ao YouTube. Claro, como já disse anteriormente, vais ter de saber filtrar. Mas aqui vais poder encontrar informação e notícias com mais imparcialidade. De novo, obviamente tens que filtrar. Também existe muita porcaria. Mas melhor do que tudo isto é, sem dúvida, desligares um bocado o telemóvel e ires viver a vida real. Vai ao ginásio, vai correr, vai acampar. Viver coisas reais é tão importante e cada vez mais as pessoas deixam de o fazer. Porque simplesmente é mais fácil ficar em casa a ver TikToks. Aproveita as oportunidades que a internet te dá para ganhares algum dinheiro e obteres informação de qualidade. Temos que ser nós a utilizar as coisas e não o contrário. Tenho a certeza absoluta que se aplicares estes 5 pontos, vais ser uma pessoa mais sociável, mais rica, mais inteligente e mais saudável. Todos eles são também princípios básicos que deves levar contigo até ao fim da tua vida. Vão-te ajudar muito e já te vais destacar da maioria das pessoas. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal. Comenta o que achaste e, se for do teu interesse, vou deixar o link na descrição para a minha comunidade no Discord 100% gratuita. Da minha parte é tudo, o meu nome é Afonso Santos e vemos na próxima semana.